Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Afeganistão, que país é este onde as mulheres não cantam? To date, no woman in Afghanistan has a leadership position anywhere that has influence politically, either at national or provincial level. Atirado para uma crise de direitos e valores, o Afeganistão atravessa uma das maiores e mais graves crises humanitárias do mundo. O que é hoje o Afeganistão? 3 anos depois de terem assegurado o controle de Cabul, a 15 de agosto de 2021, os talibãs estão num processo de consolidação do regime, mas a economia está de rastros, uma vez que as doações internacionais diminuíram substancialmente. A deterioração das condições de vida e dos direitos humanos causaram mais de 3 milhões de deslocados internos e, pelo menos, a fuga de 1,5 milhão de pessoas para os países vizinhos. Neste país onde a discriminação das mulheres é uma prioridade ideológica, os talibãs têm vindo a endurecer a lei da promoção da virtude e prevenção do vício, é mesmo assim que ela se chama, que impõe restrições medievais às mulheres afegãs cuja voz não pode, por exemplo, ser ouvida em público. Como relembrou Meryl Streep, a atriz, na semana passada, um pássaro pode cantar em Cabul, mas uma mulher não pode cantar em público. Ao mesmo tempo, o regime agravou as penas aos maridos, pais e irmãos que não façam as mulheres cumprir esses decretos. Neste episódio, Ricardo Alexandre, autor de Breve História do Afeganistão de A a Z, refere que estes decretos foram alvo de alguma oposição interna, mas sem consequências conhecidas. Editor internacional da TCF e investigador integrado do IPRI, Ricardo Alexandre acrescenta que a comunidade internacional cometeu o erro de não ter promovido um diálogo intra-afegão a quando da derrota talibã, para assegurar uma reconciliação nacional. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Ricardo Alexandre, obrigado por teres aceitado participar neste episódio do P24 sobre o Afeganistão. Passaram 1000 dias desde que os talibãs asseguraram o poder. Que país é este neste momento sobre o qual pouco sabemos e pouco ouvimos falar? Para as pessoas terem uma ideia do estado do país, que é preciso, Amílcar, e muito obrigado pelo convite, recuarmos um bocadinho antes para perceber a dimensão do que aconteceu durante a intervenção internacional, que começou em novembro de 2001, e durante praticamente os 20 anos em que os Estados Unidos estiveram a ocupar o Afeganistão, os Estados Unidos liderando uma coligação internacional, da qual Portugal também fez parte. Houve tropas portuguesas no Afeganistão, houve militares da GNR no Afeganistão. O governo dos Estados Unidos gastou 2,3 trilhões de dólares nessa intervenção no Afeganistão. Morreram mais de 2.000 militares americanos, quase 4.000 contratados, mais de 1.000 militares dos países aliados. 70.000 militares e polícias afegãos foram mortos. Mais de 46.000 civis afegãos, e são números provavelmente subestimados. Cerca de 53.000 insurgentes mortos, os chamados insurgentes, os militantes islamitas que ao longo dos anos foram cometendo ataques e sofrendo também ataques por parte do Exército Nacional Afegão e das forças multinacionais. Quase 67.000 outras pessoas mortas no Paquistão em relação com a guerra no Afeganistão. Portanto, tudo isto somado dá quase 200.000 mortos, pelos números oficiais. O que é que temos hoje no Afeganistão? Que país é este? Depois dos talibãs terem tomado o poder a 15 de agosto de 2021, o regime está hoje num processo, diria, de solidificação. Os talibãs gastaram muito dinheiro a comprar lealdades regionais e tribais e clânicas, se quiseres, para tentar manter o poder estabilizado. O poder está estável, não quer dizer que não haja ataques. O exército do Estado Islâmico de Khorasan continua bastante ativo, está em guerra com os talibãs há cerca de uma década e continua a provocar ataques, como ainda recentemente em Cabul, em frente ao Ministério Público afegão. Houve um ataque que provocou muitos mortos.
Não quer dizer que esses ataques não continuam a existir, mas de facto, face à realidade que o Afeganistão tinha antes da chegada dos Talibã ao poder, a violência diminuiu muito. E isso de alguma forma também ajuda a manter o regime, porque aos olhos dos comerciantes, de quem vive dos negócios, de quem está na rua, a economia consegue fluir melhor, digamos, num ambiente de segurança. Não é que ela exista totalmente, mas há relativamente mais de segurança. Mas isto também acontece no meio de um desastre económico. O Afeganistão está com uma economia completamente de rastros, viveu durante muitos anos graças aos donativos internacionais e à ajuda internacional, e de facto essa ajuda internacional diminuiu consideravelmente. Ainda assim, os Estados Unidos continuam a ser o maior doador do Afeganistão e desde 2021 já fizeram chegar ao país 3 mil milhões de dólares. Mas pronto, o quadro é este, não é? De solidificação do regime por um lado, situação económica péssima por outro, diminuição das ajudas internacionais, há como uma espécie de Afghan fatigue, fadiga afegã. As pessoas estão cansadas de ouvir falar no Afeganistão, as prioridades dos doadores internacionais mudaram-se para outros lados, para a Ucrânia, para o Médio Oriente, para o Sudão, e mesmo assim, como sabemos, o Programa Alimentar Mundial queixa-se de que hoje em dia tem de ajudar muito mais gente e tem muito menos meios do que tinha há uns anos. Sim, é um país esquecido, de uma forma um país isolado. O Afeganistão está numa situação de orgulhosamente sós, fechado, sem qualquer tipo de grande relação, até com os vizinhos, nomeadamente com o Paquistão. Relação complexa com o Paquistão, sim, embora haja sempre muita cumplicidade entre os pashtun paquistaneses e os talibãs. Eu não diria totalmente fechado, porque no quadro geopolítico que temos hoje, o facto de termos dois blocos quase antagónicos entre os membros permanentes do Conselho de Segurança faz que hoje em dia, quando os países ocidentais querem fazer aprovar uma declaração, uma resolução na ONU sobre a situação dos direitos humanos no Afeganistão, ou a Federação Russa ou a China, ou ambos, bloqueiam sempre isso e, portanto, não está propriamente isolado, porque quer a Federação Russa, quer a China, certamente bem interessados nos recursos naturais que o Afeganistão tem, não o isolam completamente, e por via desses países há outros também que fazem com que o Afeganistão não esteja completamente isolado. Aliás, eu acho que a tendência é para crescentemente haver países a reconhecer o regime talibã. Entretanto, as normas internas comportamentais mais severas, no caso das mulheres, têm vindo a agravar-se nos últimos dias, a indicação de que as mulheres não podem olhar para os homens, que os taxistas não podem transportar as mulheres sem um hijab, por exemplo, ou sem a presença de um adulto. E no caso dos homens há também mais imposições, nomeadamente quanto ao prolongamento da barba, etc. Portanto, os talibãs acabam por aprofundar ainda muito mais a severidade do regime que conduzem, não é? Desse ponto de vista. Sim, completamente. A lei de promoção da virtude e prevenção do vício, que é assim que é designada, foi bastante endurecida. Desde agosto de 2021 já saíram cerca de 80 decretos pelo governo islâmico talibã nesta área, na área dos comportamentos e particularmente dirigida às mulheres. Não só os pontos que apontaste, mas como a própria voz das mulheres é considerada um espaço privado, portanto não pode ser ouvida em público. As mulheres não podem falar na via pública, não se pode ouvir a voz de mulheres. Chegamos a este nível. E chegamos a outro ponto, que é, endureceram as penas aos homens, aos maridos, aos pais, aos irmãos, que não façam as mulheres cumprir esses decretos. E, portanto, eles também são alvo, não é? se não cumprirem as leis. Nesta altura, aliás, os rapazes são os alvos, porque com o dinheiro internacional que vai chegando, em vez de investir o dinheiro na promoção de um melhor bem-estar económico, o governo tem sobretudo apostado na abertura de escolas jihadistas, de escolas madraças, escolas islâmicas, onde os rapazes estudam. As mulheres foram afastadas, estão progressivamente afastadas do ensino, e os rapazes vão para essas escolas, o que faz, inclusive,
de alguma forma, ponderar qual é o papel do ensino, ou seja, vale a pena com este tipo de ensino que as meninas e as raparigas estejam a ir à escola? Ou mais vale tentar o ensino clandestino, como foi sempre existindo no Afeganistão, não só agora, mesmo quando os talibãs governaram o país na segunda metade dos anos 90. Mas é nesta de alguma forma, a discriminação contra as mulheres é uma prioridade ideológica, e é uma prioridade ideológica que já vem desde os anos 80. Surgiu muito na altura como reação à ocupação soviética e às indicações que o Partido Comunista afegão e os militares da ocupação soviética impunham sobre as aldeias, sobre as vilas, principalmente nos meios rurais. Começou a surgir uma reação islâmica que endureceu bastante do ponto de vista dos comportamentos, endureceu as regras, e as mulheres foram sendo... E nada nos indica que isso irá parar, bem pelo contrário, não é? Há um desinteresse absoluto por aquilo que se passa no Afeganistão. Não há, da parte da chamada comunidade internacional, qualquer tipo de vontade ou de iniciativa de intervir, nem há sequer qualquer tipo de possibilidade de intervenção para alterar este tipo de coisas. Portanto, os talibãs podem estar completamente seguros sobre o que estão a fazer. Nós, quando falamos de talibãs, nós estamos a falar de um grupo coeso do ponto de vista ideológico, religioso, ou existem também fações, pontos de vista diferentes dentro desta estrutura político-religiosa? Existem sim, senhor. E relativamente aos últimos decretos aprovados que endurecem a tal lei de promoção da virtude e prevenção do vício, houve oposição interna. Só que essa oposição não é uma oposição interna que tem eco na praça pública como nós estamos habituados. Aquilo é um sistema hierárquico complexo, de expressão de vozes dissonantes também de uma forma complexa, muito, muito subterrânea, muito subliminar, mas existe. As fontes com quem eu tenho contactado garantem-me que essa oposição existe. Se isso de alguma forma se vai refletir depois numa oposição que tenha efetivamente peso e que consiga contrariar a tendência dominante, isso já é outra história, temos de esperar para ver. Eu creio que uma das coisas que a comunidade internacional fez muitíssimo mal no Afeganistão e os efeitos são à vista, desde logo com o que aconteceu a 15 de agosto de 2021, foi o facto de nunca ter apostado de uma forma determinada no diálogo intra-afegão. Isto é, pôr os afegãos a falar uns com os outros. E fazê-lo quando os talibãs tinham sido derrotados. Estavam na mão de baixo. Não houve uma mão estendida para que alguns destes tais elementos que possam ser mais moderados pudessem participar num diálogo de reconciliação nacional que eventualmente poderia ter levado as coisas por outro caminho. Quem sabe se não teria sequer havido capacidade para os talibãs militarmente se reagruparem, comprarem lealdades regionais e conseguirem voltar ao poder. Mas também é preciso dizer que, se calhar, para o país poder ter algum futuro, esse diálogo intra-afegão é necessário. E há várias plataformas de afegãos, nomeadamente na diáspora, que estão a tentar promover esse tipo de diálogo. Tentar encontrar vozes dentro dos talibãs, tentar encontrar outras tendências no país, sejam mais socialistas ou mais liberais, sejam mais islamitas ou menos islamitas, sejam das grandes cidades ou dos meios rurais, mas há de facto algum trabalho que está a ser feito para que esse diálogo intra-afegão possa dar resultados. Não é propriamente à espera daquilo que possa fazer a comunidade internacional. Ricardo, obrigadíssimo pelas explicações e muito obrigado por teres vindo aqui ao P24. De nada, foi um prazer, obrigado. Termino com esta sugestão. José Carlos Nascimento, designer, técnico de impressão e fotógrafo publicitário, fartou-se de fotografar a Revolução. Sérgio Gomes conta-nos como foi este 25 de Abril fotográfico que nunca vimos, para ler e ver em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.